Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para estar em contacto convosco, para mais um estudo, mais uma reflexão sobre um tema da lição da Escola Sabatina. E esta semana nós temos como tema um tema que, pois bem, por vezes é um tema um bocadinho sensível, eu até diria melindroso por vezes, que é a questão do dízimo. E isto porque, pois bem, a Bíblia diz, um texto do apóstolo Paulo, que, pois bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu creio que tudo aquilo que toca ao dinheiro, muitas vezes, portanto, mexe, digamos, numa parte muito sensível, digamos, do coração das pessoas. Nós queremos basear-nos unicamente naquilo que está escrito, portanto, não queremos vir aqui com ideias nossas. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida e da minha experiência que é muito pouco seguro, ou não é nada seguro, melhor dito, sair do inscrito, assim diz o Senhor, e portanto queremos, eu e o irmão Eloy, por acaso hoje foi a primeira vez, talvez, desde que nós fazemos estas partilhas em conjunto, que nós tivemos um momento a trocar ideias antes de iniciarmos, portanto, esta gravação. E uma das coisas em que estamos totalmente de acordo, aliás, essa é a razão pela qual eu fiz o convite ao irmão José Eloy Rubalo, é por saber da sua grande fidelidade a um está escrito, a um assim diz o Senhor, quer na Bíblia, quer no Espírito de Profecia. Portanto, é com esse espírito em mente que aqui estamos, porque não queremos que sejamos acusados de apresentar ideias que são nossas, ideias, portanto, que são da nossa autoria. Não. A nossa opinião não conta. O que conta é a opinião de Deus revelada na sua palavra. Muito bem, sem mais delongas, irmão Eloy, vou-lhe pedir, por favor, que possa fazer uma oração para que o Espírito do Senhor possa conduzir a nossa mente e as nossas palavras nesta partilha de um assunto tão importante. Como sempre, Senhor, a nossa vontade é expor aquilo que está escrito, a compreensão correta da Tua Palavra, tanto na Bíblia como nos escritos de Ellen White, e Te pedimos e suplicamos que o Teu Espírito possa nos abençoar, a mim e ao pastor Paulo Cordeiro. Amém. E que nós possamos realmente, nós próprios, compreender corretamente aquilo que Tens para nos ensinar, e se alguma coisa nova existe, se algum pensamento novo existe, se alguma verdade mais profunda, mais abrangente existe, nós Te suplicamos que Tu nos ajudes a compreender, não só agora, neste momento, mas até nos dias, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, acerca deste tema, deste assunto, porque poderá haver uma compreensão mais abrangente e mais profunda sobre esta questão, e que é muito útil e necessária para a Igreja nestes últimos dias. Abençoa, querido Pai, aqueles que irão ouvir a exposição, abençoa-nos a nós na exposição deste assunto. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Muito bem, então estamos na lição 3 e o título da lição é o contrato do dízimo. E vamos começar pelo início, e o início é o início da história bíblica, e logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós temos a primeira menção ao dízimo. E essa primeira menção vem em Gênesis, no capítulo 14, e o contexto em que esta passagem sobre o dízimo é apresentado é que houve uma guerra, portanto, entre, digamos, 4 reis contra 5, não é? E o que é que acontece? Acontece que como resultado dessa guerra, portanto, Ló, que era sobrinho de Abrão, foi feito cativo juntamente com a sua família e os habitantes de Sodoma, ok? E o que é que acontece? Por exemplo, nós lemos aqui em Gênesis no capítulo 14 e no versículo 12, que diz assim: também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, portanto, dessa guerra, não é? E o contou a Abrão o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Abner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, e aqui, quando diz irmão, há outra versão, nomeadamente a Almeida Revista Atualizada, diz sobrinho. Creio que é o termo mais correto. Aqui irmão é no sentido de parente, familiar. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, ou o seu sobrinho, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
e tornou a trazer toda a família, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão ou sobrinho, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedarlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Chave, que é o vale do rei. E agora sim, no versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, e Salém quer dizer, portanto, vem da palavra, de uma raiz que quer dizer paz, não é? Trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira menção na Bíblia, que se faz na Bíblia, a palavra sacerdote, é aqui em Gênesis 14, 18. E diz que este homem, portanto, que era rei de Salém, mas também era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou quem? Abrão, e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Portanto, Abraão deu, portanto, o dízimo de tudo. Portanto, é a primeira menção que nós encontramos na palavra de Deus sobre o dízimo. Agora, a questão é, será que o dízimo foi iniciado por Abraão, ou será que esta prática já vinha de tempos anteriores a Abraão? Pois bem, temos aqui uma citação de Ellen White, de Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 393, logo na lição de sábado, que diz o seguinte: requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Isso. Então Ellen White diz que este sistema, portanto, de ofertas e dízimos já vem desde quando? Não é desde os dias de Abraão, é desde os dias de Adão. Ou seja, desde o início da história humana. Estou correto, sim ou não, irmão? Exatamente, o dízimo é anterior à organização do povo de Israel, do povo judeu, da nação de Israel. Uhum. É muito antigo e este texto mostra-nos exatamente isso. Ainda existia apenas Abraão, ainda não existiam os seus descendentes, nem Jacó, nem as 12 tribos, não existiam as tribos de Israel, nada. E realmente existe aqui um sacerdote mencionado na Bíblia que recebia dízimos. Uhum. Então podemos dizer que este sistema de ofertas e dízimo é anterior ao próprio povo de Israel. É anterior ao próprio povo de Israel. Então quer dizer que ultrapassa, ou seja, não está restrito aos judeus. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, não está restrito aos judeus. Assim como o sábado não está restrito só ao povo judeu. Exatamente, vem desde a criação. Já vem desde o início. O casamento, o sábado, o vegetarianismo e o sistema do dízimo, vem desde o início da história da humanidade. Desde o início da história da raça humana, vem desde Adão e Eva. É muito antigo. E vemos aqui que alguém, após o dilúvio, porque isto é numa época logo a seguir ao dilúvio, certo. Vemos aqui que há alguém que era considerado sacerdote do Deus Altíssimo que recebia dízimos. Uhum. E que era lícito as pessoas entregarem dízimos a este sacerdote do Deus Altíssimo. E não havia o sacerdócio de Arão. Exato. O sacerdócio de Arão ainda não existia. Era o sacerdócio de Melquisedeque, ao qual sacerdócio Jesus Cristo vem a pertencer mais tarde, após a sua missão aqui na Terra. Certo. Quando Jesus ascendeu aos céus e entrou no santuário celestial, ele foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Ou seja, é uma ordem de sacerdotes que já existia nos tempos antigos, antes de Arão, antes de Moisés. E antes da instituição do povo. Antes da criação da nação de Israel, antes da existência do povo de Israel, era um sacerdócio que já existia, muito antigo. Sabemos muito pouco sobre este sacerdócio, porque não existem registros bíblicos sobre este sacerdócio, mas é um sacerdócio antigo e é um sacerdócio que continua a existir ainda hoje e que continuará, em princípio, a existir até, pelo menos, o plano da redenção estar efetuado. Pelo menos até o plano da redenção da raça humana estar concluído. Até ao fim da história humana. E Jesus Cristo é sacerdote da mesma ordem a que Melquisedeque pertencia. Exatamente. E isto é extremamente importante nós sabermos isto. E o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, diz que realmente, portanto, essa ordem de sacerdotes é uma ordem muito especial à qual Cristo pertence. Portanto, é antigo, o dízimo é um sistema muito antigo, é anterior ao povo de Israel, é anterior até ao próprio Abraão, porque vemos aqui uma pessoa ao qual Abraão entregou dízimos, portanto, e se ele tinha este sistema, portanto, o sistema já existia antes dele, não é? Portanto, é antigo, não é restrito ao povo judeu, e era algo que era considerado lícito e era algo ordenado pelo próprio Deus, não é?
Ou seja, recapitulando, e só vou reforçar aquilo que o irmão já disse, portanto, este conceito do dízimo não é restrito ao povo de Israel. Okay? Não é restrito ao povo de Israel, é anterior ao povo de Israel. Porque já existia antes de o povo de Israel ser instituído. Esse é o segundo ponto, não é? Exatamente. Não está restrito ao povo judeu, é anterior ao povo judeu. Embora os judeus de hoje ainda considerem que Abraão é o pai da nação israelita, mas a nação propriamente dita só ficou formada, organizada como nação após o êxodo do Egito. Porque nessa altura em que Abraão fez esta guerra, ou melhor, foi resgatar os reféns da guerra, não é? Não estava, portanto, o povo de Israel não estava organizado, aliás, era incipiente, estava só existia a família de Abraão ainda, não é? Só existia a família de Abraão, não tinham nascido ainda os descendentes de Abraão, os seus filhos, não é? A promessa ainda se estaria para cumprir de que Deus faria, como Deus disse a Abraão, que faria dele, a partir dele, uma grande nação, não é? Portanto, estava tudo digamos, no início, em forma incipiente. Portanto, a nação de Israel não estava organizada e, portanto, Abraão deu o dízimo, portanto, mostrando que esta prática já era muito antiga. E depois, o neto de Abraão, na ocorrência Jacó, também vai prometer a Deus dar o dízimo, não é? E encontramos isso mais à frente, portanto, na passagem de Gênesis 28, exatamente, e eu vou ler, portanto, Gênesis 28. Versículo 13 e 14. Pode ler, irmão, pode ler. Então, diz assim: perto dele estava o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Correto. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que te hei referido. E depois no versículo 20 diz: fez também Jacó um voto, isso, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isso. Portanto, vemos aqui que o neto de Abraão portanto, tinha sido ensinado no sistema do dízimo, e para ele era uma coisa normal, era uma coisa requerida e exigida por Deus, e era um dever do ser humano devolver o dízimo a Deus, e ele aqui faz então este voto a Deus, que ele entregaria o dízimo ao Senhor. Foi um voto, não foi um pacto, não foi uma aliança, foi apenas um voto que ele fez. Ele já conhecia esse sistema e decidiu ser fiel ao Senhor se o Senhor o abençoasse. Eu queria só enfatizar um ponto que o irmão referiu, que eu acho de extrema importância. Jacó não teria certamente feito este voto se ele não estivesse imbuído de que isto era uma obrigação para com Deus. Ora, e como é que ele estava imbuído na sua mente que isto era uma obrigação para com Deus? Porque certamente foi educado nesse princípio. Ou seja, quer dizer que isto já vinha, portanto, de família. De família, exatamente. Ou seja, a família ensinou Jacó, desde pequenino, certamente, que este era um dever para com Deus. Pronto. O pai e o avô, portanto, o ensinaram assim. Exatamente. Então, e o Abraão também foi ensinado pelo pai dele. Exatamente. Porque senão Abraão não daria os dízimos a Melquisedeque. Ora bem. Ele foi ensinado assim pelo pai dele, e o pai dele aprendeu do pai dele. Ou seja, Abraão aprendeu do pai e do avô. Então, não é? Como diz esta citação... E de onde é que veio este ensino? Este ensino veio de Noé. Mas ainda vem anterior a Noé, vem de Adão, como diz aqui este texto inspirado. Exatamente. Se Noé ensinou aos seus descendentes e ensinou a Abraão e aos seus filhos, dizer que este ensino vem de antes do dilúvio. Ora bem. Exatamente. Então vamos recuando no tempo e vamos chegando realmente... E chegamos a Adão. Para trás de Adão é que não dá para ir mais. Muito bem, sim senhor. Ora bem, agora, aqui na lição de domingo, portanto, fala de algo que é óbvio, não é? Que o dízimo equivale a um décimo. Pois bem, a própria palavra dízimo quer dizer isso mesmo, quer dizer, é a 10ª parte. É interessante, e já agora eu vou aqui só referir uma curiosidade.
Eu já fui pastor na cidade de Évora, que é, portanto, no sul de Portugal, numa região conhecida como Alentejo, para aqueles que nos estão a ouvir e que não sejam cá de Portugal. E uma vez, ao andar na... Évora é uma cidade que é considerada Património Mundial pela Unesco. E é uma cidade que ainda tem muralhas. E eu estava a caminhar precisamente dentro da zona histórica dessa cidade, não é? Porque já há a cidade moderna que está fora de muralhas, não é? Mas estava a circular dentro da parte histórica da cidade de Évora e ao passar lá numa rua bem estreitinha, ainda uma rua de pedras, de calçada, não é? Olhei para a placa de uma pequenina ruela e dizia lá Travessa do Lagar dos Dízimos. Interessante. O que é que imediatamente me veio à mente? Bom, porquê que deram este nome aqui a esta pequena travessa? Certamente porque no passado deveria haver ali um lagar, e esse lagar era um lagar de vinho ou de azeite onde se iam dar dízimos. Então isto quer dizer que a prática do dízimo também é uma prática que tem sido seguida ao longo da era cristã, mesmo por aqueles que pertencem à igreja tradicional, à igreja que entretanto em muitos outros aspectos entrou em apostasia. Mas este conceito do dízimo ficou e portanto ele está inscrito na nossa própria sociedade. É verdade, eu nunca fiz uma busca ou um estudo aprofundado sobre o assunto, mas até seria muito interessante fazer um estudo na literatura, sei lá, histórica, não é? Que nós temos em fontes como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, etc., e ver até que ponto é que esta prática não foi seguida, não é? Portanto, ao longo de séculos, não é? Mas aquela referência, Travessa do Lagar dos Dízimos, fez despertar em mim um clique na minha mente. Exatamente. Eu sei que a Igreja Católica recebia, o Vaticano, a Igreja Católica em si, nas suas várias terras e pelo mundo, não é? Eles recebiam dízimos até ao século, não sei se até ao século XV, se até ao século XIV. Eu não estou certo, que eu já li isto há muitos anos, mas sei que por volta desses séculos, ao XIV ou XV, a Igreja Católica recebia dízimos. Okay. E depois, a partir daí, portanto, decidiram não receber os dízimos, não sei porquê, mas os crentes que estavam habituados a entregar o seu dízimo na Igreja Católica até esse século. É interessante, portanto, uma igreja que, apesar de se ter desviado de verdades bíblicas cedo, não é, na sua história, manteve durante muito tempo, mas reteve ainda durante muito tempo um princípio que é bíblico. Um princípio que é bíblico. Exatamente. Há aqui um texto que diz assim: o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os tempos primitivos, o Senhor tinha reivindicado o dízimo como seu, e essa reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque. Quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação na terra de Canaã, a lei dos dízimos foi confirmada, não é originada. Não surgiu aí, como vemos pela Bíblia, Gênesis 14, a lei do dízimo já existia, o próprio Abraão fez isso. Foi apenas confirmada como um dos estatutos divinamente ordenados da obediência do qual dependia a sua prosperidade. Isto está escrito, pode, por favor, dar a referência do Patriarcas e Profetas, página 531, edição da Publicadora Servir de 2021. Portanto, não se originou com os hebreus, é um sistema muito mais antigo, como podemos ver por aquilo que Abraão fez e Jacó também fez. Ainda não existia o povo hebreu, não é? Havia apenas a família de Abraão. Aqui na lição de domingo vem aqui também uma nota do autor da lição. O irmão já disse isto, portanto, isto só é para reforçar algo que o irmão já referiu e muito bem, que diz o seguinte: note, na história de Hebreus, que nem Melquisedeque nem Cristo eram da tribo de Levi. Melquisedeque não era da tribo de Levi, Jesus também não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Pelo que o ato de dizimar precede e sucede o caráter especial dos levitas. Ou seja, o dízimo não é restrito aos levitas, precede os levitas e sucede os levitas. Ok? Exatamente. E nós já demos aqui, portanto, exemplos de que o dízimo era praticado antes dos levitas terem sido instituídos, e eu dei este exemplo da Idade Média, não é? Seguramente, da Idade Média, que sucede muito depois, portanto, o sacerdócio levítico, não é? Então diz aqui, dizimar não é exclusivamente um costume judeu e não teve a sua origem com os hebreus no Sinai. Portanto, já vem de trás. Exatamente, apenas foi relembrado ou confirmado. Isso. Foi confirmado por escrito, não é? No Pentateuco, nos livros que Moisés escreveu, os primeiros
estes primeiros livros da Bíblia, não é? Foi apenas confirmado e ficou colocado por escrito, mas não foi originado nessa ocasião. Portanto, nós podemos, numa base segura, afirmar que o sistema do dízimo não é restrito, não está restrito ao povo de Israel. Não está anterior. Restrito ao sacerdócio levítico. E, portanto, quando há pessoas que dizem, isso era prática dos judeus, não é não. Não. Portanto, é uma prática que antecede, precede e sucede os judeus. Porque Melquisedeque não era judeu. Não era judeu, exatamente. Exatamente. Começa logo por aí. Muito bem. Então, há aqui um texto só sobre Jacó que diz: com profunda gratidão, Jacó repetiu a promessa de que a presença de Deus seria com ele. E então fez um voto solene. Se Deus for comigo, tal, entregarei o dízimo. Jacó não estava aqui a fazer um contrato com Deus. O Senhor já lhe tinha prometido a prosperidade. Este voto, portanto, isto é um voto, era o transbordar de um coração cheio de gratidão pela certeza do amor e da misericórdia de Deus. Jacó compreendia que Deus tinha direitos sobre ele, direitos que ele devia reconhecer, de que os sinais especiais do favor divino que lhe foram concedidos exigiam retribuição. Então, isto é um voto que Jacó fez. Ele já conhecia isso. Senão, se não conhecesse, ele não podia fazer o voto. Muito bem. Pronto, eu penso que esta questão está clara, está bem assente, está definida. E vamos avançar então para outro ponto importante desta matéria, que é a Casa do Tesouro, como vem aqui referido na lição de segunda-feira. E esta expressão, Casa do Tesouro, vem em Malaquias 3.10. E eu vou ler precisamente esse texto, em Malaquias 3.10, portanto é o último livro do Antigo Testamento, e lá diz o seguinte, Malaquias 3.10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pois bem, esta é uma questão que tem levantado muitas interrogações, às vezes até alguma polémica, sobre onde é esta Casa do Tesouro, ou o que é esta Casa do Tesouro. Porque aqui diz, trazei todos os dízimos, ou seja, não é só alguns, é todos, ou seja, o que significa que é a totalidade, ou seja, a plenitude, os 100%, trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro. E a grande questão que se levanta é, mas onde é que fica a Casa do Tesouro? Que Casa do Tesouro é esta? Pois bem, eu creio que uma resposta muito plausível para esta questão vem precisamente em Deuteronômio, portanto no capítulo 12, e vou dizer que até, já agora, aproveito e faço aqui como dizem os nossos amigos ingleses, um disclaimer. O que é um disclaimer? É digamos, um aviso legal de isenção de responsabilidade. Isenção de responsabilidade. Esta questão, porque eu já tive alguns irmãos que dizem, o pastor fala dessa maneira porque é um obreiro, é um pastor, e portanto é um assalariado da igreja, e portanto tem que defender. Eu vou-vos dizer uma coisa, e isto é a pura verdade, e Deus sabe que vou dizer a verdade. Em 1984 eu fiz o ano bíblico pela primeira vez, ou melhor, estudei a Bíblia de capa a capa pela primeira vez na minha vida. Eu na altura tinha 21 anos. E aquilo que me motivou a estudar a Bíblia de ponta a ponta é porque 1 ano e meio antes eu tinha sido batizado na Igreja Adventista, depois de ter vivido uma grande experiência em que eu descobri Deus na minha vida, porque eu passei por uma fase na minha vida, 1 ano e meio, em que fui ateu, deixei de acreditar em Deus. E então, depois de ter vivido essa experiência, eu quis me batizar. Depois de já estar batizado e de já estar na igreja, eu creio que o inimigo aí, sabendo que já não podia vencer com a ideia de que Deus não existe, trouxe uma grande dúvida à minha mente. E a dúvida foi esta: será que tu estás na igreja verdadeira? E eu então alimentei essa dúvida por algum tempo. E eu não podia responder nem que sim, nem que não, porque não tinha certezas. Na altura, estou a falar da altura. E eu pensei, será que há outras igrejas em que as pessoas também acreditam em Deus? Então, será que outras igrejas não podem estar eventualmente certas? Será que eu não estou nesta igreja simplesmente porque nasci numa família adventista? Então, essas foram dúvidas que passaram pela minha mente. Até que eu resolvi, por minha iniciativa, estudar a Bíblia por mim mesmo, com um objetivo em vista. E esse objetivo era, eu quero saber pela Bíblia se eu estou na igreja verdadeira ou não. E devo dizer, e digo isto com toda a clareza e com todo o gosto, depois desse estudo que eu fiz da Bíblia de capa a capa, repito, desde o dia 1 de janeiro de 1984 até o dia 31 de dezembro de 1984, eu cheguei ao fim de dezembro de 1984 com as minhas questões todas respondidas. Eu sabia que estava na igreja verdadeira.
E houve ali dois assuntos particulares que me tocaram muito. Um foi sobre a questão da vida e da morte, não é? Porque eu estava na altura estava no meu segundo ano do curso de enfermagem e, portanto, lidava já com a morte, não é? Nos estágios nós lidávamos com pacientes que morriam e era também, digamos, a questão da saúde. Estes foram os dois pontos que mais me tocaram. Mas não foram os únicos. E um ponto que me ficou claro também na minha mente foi a questão do dízimo. E eu estou a dizer isto para dizer que eu tenho esta convicção em mim sobre o dízimo ser um dever religioso para com Deus 14 anos antes de eu iniciar o meu ministério pastoral. Porque eu iniciei o meu ministério pastoral em 1998 e eu fiquei com a convicção de que o dízimo é algo com base bíblica 14 anos antes. Então a minha convicção não vem por eu ser pastora. Eu já tinha esta convicção até antes de imaginar que eu pudesse um dia fazer a escolha de vir a ser pastor. Portanto, isto é um disclaimer que eu faço aqui, portanto, para dizer, não defendo o dízimo porque sou pastor. Eu defendo o dízimo porque eu já tinha esta convicção muitos anos antes de alguma vez até pensar vir a ser pastor. Ok? Isto fica aqui muito claro. Eu penso que isto tenho moralidade para dizer isto porque esta é a verdade. Portanto, eu defendo o dízimo e defendo o dízimo porque para mim tem base bíblica. E é isso que eu quero também partilhar com os meus irmãos. E este texto que eu estava a dizer de Deuteronômio 12, é muito claro sobre onde é que fica, portanto, essa casa, portanto, do tesouro. Vamos lá ver então Deuteronômio capítulo 12. E aqui em Deuteronômio 12, aqui a partir do versículo 5, diz assim: Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali aonde? Ali onde Deus iria escolher o lugar. Ali trareis o quê? Os vossos holocaustos, primeiro ponto. Os vossos sacrifícios, segundo. Os vossos dízimos, terceiro. A oferta alçada da vossa mão, ou seja, as ofertas em geral, quarto. E os vossos votos, cinco. E as vossas ofertas voluntárias, 6, e os primogénios das vossas vacas e das vossas ovelhas, 7. Então, todos estes 7 itens deviam ser trazidos aonde? Ao local que Deus escolheria. Versículo 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo, em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Agora reparem, versículo 8. Não fareis conforme a tudo o que hoje fizemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então aqui o Senhor, através de Moisés, que foi o autor do livro de Deuteronômio, está a dizer, não fareis cada qual o que bem parece aos seus olhos. Ou seja, ninguém aqui deveria seguir a sua opinião pessoal, o seu sentimento, aquilo que as suas emoções lhe dissessem, ou o seu pensamento lhe dissesse. Não. Versículo 9. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Versículo 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Versículo 11. Vai repetir a ideia que já vinha repetida, portanto, no versículo 6. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, portanto, isto seria a escolha de Deus, não deles, povo, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis, e agora aqui são mencionados 5 itens dos 7 mencionados anteriormente, e ali trareis tudo o que vos ordeno. O quê? Os vossos holocaustos, 1, os vossos sacrifícios, 2, os vossos dízimos, 3, e a oferta alçada da vossa mão, 4, e toda a escolha dos vossos votos que votares ao Senhor, 5. Versículo 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Quem é que não teria parte nem herança? O levita. Versículo 13. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires. E aqui é feita apenas referência aos holocaustos, mas subentendido está que se os holocaustos não eram para ser oferecidos em qualquer lugar que vires, também os outros itens não eram para ser dados em nenhum outro lugar, a não ser aonde? No lugar que Deus tinha escolhido. Versículo 14. Vem a confirmação. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali, e eu diria ali e só ali, oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E este tudo o que te ordeno inclui os dízimos.
Então onde é que os dízimos deveriam ser dados pelo povo de Israel? Num único local. E esse local era, portanto, o local onde Deus faria habitar o seu nome. Que local foi esse? Pois bem, foi o santuário, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Depois de eles já estarem instalados na terra prometida, foi em Siló. E finalmente foi no templo que foi construído por Salomão, na cidade de Jerusalém. Este era o local onde Deus habitava e esta era a casa do tesouro. E ali, e só ali, os filhos de Israel deveriam trazer os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos, e como diz ainda aqui no versículo 7, os primogénitos das vacas e das vossas ovelhas, tudo deveria ser trazido, portanto, para a casa do tesouro. Portanto, para mim não há dúvida absolutamente nenhuma de que esta casa do tesouro não era 2, nem 3, nem 4 locais, era um só. E esse um só era a casa onde Deus se manifestava através da sua presença. Ok? Irmão, esta é a minha compreensão. O irmão agora, portanto, sinta-se à vontade de falar, portanto, de dizer se concorda ou se não concorda. Eu creio que sim, mas gosto sempre de desafiar. Ok, força, irmão. É isso. Portanto, de acordo com o texto bíblico, nós não podemos afastar-nos do texto bíblico, e eu concordo plenamente com aquilo que o irmão disse. Portanto, o versículo 5 diz que há um lugar, que é o lugar da habitação de Deus, e o versículo 6 diz que ali trareis os vossos dízimos. Portanto, nós estamos a falar do dízimo, claro que são mencionadas também as ofertas, são mencionadas as ofertas e os dízimos. E é para ali que deviam ir os dízimos e as ofertas, para o lugar que o Senhor escolher, que nós sabemos que era no deserto, no tabernáculo, depois em Siló e depois em Jerusalém, com o templo de Salomão. E novamente o ali é mencionado no versículo 11, o ali é mencionado no versículo 6, ali trareis os vossos dízimos, e no versículo 11 torna a repetir a mesma ideia, ali trareis os vossos dízimos. Portanto, a mesma ideia é repetida duas vezes, no 6 e no 11. Então, estamos em Deuteronômio, capítulo 12. E menciona então o tal lugar. E a palavra lugar ou ali também é mencionada no verso 14. Portanto, o lugar ou o ali é mencionado então no versículo 5, no versículo 6, é mencionado no versículo 11 e agora no versículo 14. O versículo 14 também diz no lugar, que é o ali, no lugar. Trareis, fareis tudo o que te ordeno. E o fazer tudo o que te ordeno é o que está escrito no versículo 6, por outras palavras, que diz... no versículo 6 e repetido no versículo 11. Exatamente, o versículo 6 diz a esse lugar fareis chegar. Portanto, então diz holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas, a esse lugar fareis chegar. Mas o 14 diz, ali farás tudo o que te ordeno. É o fazer chegar e é o fazer tudo. Portanto, o fazer chegar eram os dízimos e as ofertas, que deveriam ser feitas chegar lá a este local, e que, portanto, é dito no versículo 14 como fazer tudo, ou fazer chegar tudo no lugar. Aliás, portanto, até no versículo 11, ali no versículo 11, eu penso que o versículo 11 explica o 14. Porque o 14 mesmo. Na última parte diz, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E no versículo 11 diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno, 2 pontos, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Portanto, é tudo, tudo inclui os dízimos e ofertas. Ora, nem mais. Portanto, o este tudo inclui os dízimos e ofertas àquele lugar. Ou seja, o versículo 11 responde ao versículo 14. Portanto, isso mesmo. O 6, o 11 e o 14 estão ligados. Ou seja, Deus explica as mesmas coisas, talvez por palavras um pouquinho diferentes, mas há 2 pontos importantes. É o ali, era aquele sítio, e é o tudo, que é o tudo. Dízimos e ofertas. Exatamente. Eu digo dízimos e ofertas porque nós estamos aqui a falar nos sacrifícios, né? Estamos a falar nos votos, nem nada disso. Certo. A questão que nos interessa para a lição é os dízimos. Certo. E, portanto, está interligado aqui nestes versículos também as ofertas. Portanto, e é as ofertas também, porque o verso 6 menciona as ofertas, não é? E também o versículo 11 menciona as ofertas. Então, não há dúvida que, segundo a Bíblia, a casa do tesouro era no santuário, era no tabernáculo e depois no santuário. Exato. Onde ministravam os sacerdotes, onde ministravam os levitas, onde haviam os sacrifícios, não é? Onde era exercido o ministério diário
de levar o sangue para dentro do santuário, e, portanto havia todo um número de levitas e sacerdotes e cantores e porteiros, depois no Templo de Salomão, não é? Portanto, havia toda uma série de pessoas que pertenciam, que eram funcionários, digamos assim, que Deus tinha escolhido, eram funcionários para fazer gerir e administrar o templo, o tabernáculo, o santuário depois, Que era, mais por tarde. assim dizer, o centro da vida religiosa do povo de Era Israel. o centro da vida religiosa do povo. E todos estes funcionários que dedicavam o seu tempo inteiro a trabalharem para Deus eram pagos, alimentados dos dízimos que as pessoas traziam. Não era em dinheiro, era em bens, era em cereais, não é? Embora às vezes pudesse fazer uma conversão, não era de bens em dinheiro. Embora se pudesse fazer uma conversão em dinheiro, exatamente. Portanto, Mas essencialmente claro, eram bens que eram trazidos, sim. eram bens que eram trazidos, que podiam ser convertidos em dinheiro. Até portanto, sabermos que no templo em Jerusalém depois foram criadas lá câmaras para poder recolher precisamente esses bens que eram recebidos como dízimos e ofertas. Havia um armazém para dízimos, havia um armazém para ofertas, portanto Eram havia um armazém de depósitos separados, havia depósitos separados conforme a finalidade ou a origem das ofertas. Então era tudo administrado por tesoureiros, que eram também levitas, e que geriam todo esse sistema. O interessante é que os próprios levitas davam o dízimo ao Senhor. Exato. Eles recebiam o dízimo e depois eles davam o dízimo do dízimo ao Senhor. Portanto, eles próprios devolviam o dízimo ao Senhor. Ou seja, ninguém estava isento do dízimo, nem mesmo os levitas. Nem os sacerdotes, nem os levitas, todos tinham que entregar o dízimo ao Senhor. O dízimo que eles recebiam do povo. Portanto, não há dúvida que a casa do tesouro é isto. Era o santuário, era o templo, era o tabernáculo, e que era realmente ali que eram entregues todos os dízimos e todas as ofertas. Era tudo ia para ali. Já agora aproveito para esclarecer, talvez alguém possa estar a ouvir-nos e não saber, é a princípio da Igreja Adventista do Sétimo Dia que os próprios pastores, que recebem, portanto, o seu salário a partir dos dízimos que os membros da Igreja dão em geral, eles próprios dão o dízimo. Aliás, pelo menos é a prática da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, quando os pastores recebem o seu salário, já vem o dízimo descontado. Portanto, eles já vem o dízimo descontado. Portanto, nem sequer vem, digamos, o dízimo, já está descontado. Portanto, continuamos a seguir este princípio de que os levitas, ou seja, os ministradores, digamos, das coisas espirituais, eles próprios são dizimistas. Eles próprios são dizimistas. Exatamente. Há aqui um texto. Agora, eu queria aqui ainda realçar, portanto, porque vem aqui esta pergunta na lição de segunda-feira, portanto, que estes versículos não indicam que os filhos de Deus poderiam usar o seu próprio critério para determinar o lugar onde o dízimo era depositado. Portanto, não foi o povo de Israel, qualquer pessoa ou líder do povo de Israel, que determinou o lugar. Esse lugar foi determinado por Deus. E Deus determinou que esse lugar era, portanto, ali onde ele iria fazer habitar o seu nome. E, portanto, esse local era nada mais, nada menos do que o santuário e, portanto, a tenda, não é, que havia em Siló, e, finalmente, o templo que havia em Jerusalém. Portanto, onde Deus fazia habitar o seu nome. Portanto, não há volta a dar ao texto, não é? Quer dizer, o texto é claríssimo e não nos dá, portanto, oportunidade de escape. Ora, como é que nós interpretamos isso hoje? É que todos os dízimos devem ser dados, portanto, na casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro hoje? Pois bem, o entendimento geral que existe entre nós, adventistas do sétimo dia, é que a casa do tesouro hoje, pois bem, é a igreja organizada. Portanto, a igreja devidamente organizada que recebe, portanto, esses valores, ou deve receber e gerir esses valores, portanto, que são dados dos dízimos e das ofertas. Correto? Sim, correto. Portanto, pessoas que pertencem a outras igrejas cristãs, outras igrejas protestantes, que desejem devolver o dízimo às suas igrejas, é lícito aos olhos de Deus apoiarem a obra do ministério dessas igrejas, a obra evangelística, a obra de pregação dessas igrejas. Um bom uso do dízimo, de facto... Mas nem todas as igrejas são, digamos, têm este, ou seja, sustentam este princípio bíblico do dízimo. Nós acreditamos que a Igreja Adventista é a Igreja dos últimos dias, a Igreja remanescente, e é ali que nós entregamos os nossos dízimos. Mas outras pessoas pertencentes a outras igrejas, que acreditam que são as suas igrejas, portanto é lícito, e Deus vê com bons olhos
a devolução do dízimo à liderança dessas igrejas para usarem no avanço do Evangelho, em missionários, pregadores, porque o objetivo do dízimo é realmente, atualmente, é a pregação do Evangelho. Portanto, é lícito que realmente... É sustentar um corpo de obreiros, correto? Exato, é sustentar um corpo de obreiros que pregam a verdade. Portanto, não fazem mal se cristãos de outras igrejas decidirem devolver o dízimo às igrejas onde estão, porque isso ajuda a expandir a obra do Evangelho. Nós acreditamos que a Igreja Adventista, portanto, é ali que entregamos os nossos dízimos. Mas é bom aos olhos de Deus, faz bem à alma, faz bem ao coração, nós sentirmos que estamos a colaborar na obra da pregação do Evangelho, e Deus precisa disso, desse apoio, não é? Além de contribuir para tirar o egoísmo de dentro de nós e contribuir para nós amarmos aqueles que precisam de ser salvos, precisam de conhecer a verdade, além de desenvolver em nós esse amor para com os perdidos, aqueles que não conhecem a verdade, Deus vai utilizar esses meios para espalhar a obra do Evangelho em toda a parte do mundo. Agora, se nós não acharmos que é a Igreja Adventista, se nós acharmos que há um outro ministério, por exemplo, onde nós achamos que os nossos dízimos são muito bem empregos, que a obra do Evangelho está a ser pregada com grande poder, com grande ênfase, com um bom trabalho, e nós vemos os frutos, vemos os resultados, pessoas que se convertem, e vemos a obra do Senhor a avançar, se nós sentimos no nosso coração o desejo de dar, presentemente eu creio nisso, eu estou a estudar este assunto, aproveito para dizer que eu estou a estudar este assunto a fundo, para ter uma convicção baseada em tudo o que está escrito, e não apenas em alguns textos, tudo o que está escrito na mensageira do Senhor para os últimos dias, nos escritos de Ellen White e na Bíblia. Eu estou a estudar este assunto para chegar a uma conclusão plena e não ter qualquer dúvida, porque até à data os meus dízimos têm ido sempre para a Casa do Tesouro, que nós entendemos que tem sido até à data a organização, não é? A liderança da Igreja Adventista, que depois dali os dízimos são distribuídos para todas as partes do mundo para ajudar na obra missionária nas várias regiões da Terra. Portanto, o dízimo é distribuído para as várias regiões da Terra, porque e tem mesmo que ser assim, porque senão, se uma igreja local, se o pastor de uma igreja local receber dízimos, então esse pastor vai ter um salário milionário, comparado com outros pastores que poderão ter um salário muito baixo para a obra que estão a fazer. Uns seriam muito ricos e outros seriam pobres, não é? Por isso é que o dízimo é distribuído equitativamente para todos os obreiros, missionários, pastores, para que todos tenham o mesmo salário e não fiquem uns muito ricos ao ponto de poderem comprar aviões e helicópteros e iates e barcos, não é? Portanto, não é esse o objetivo, e então é tudo distribuído equitativamente. Mas eu estou a estudar esse assunto para poder dar uma resposta àqueles que me perguntam e querem saber o que está escrito, e esta questão eu tenho lido ao longo dos anos, mas não tenho feito apontamentos até à data, portanto eu preciso de começar a fazer apontamentos e preparar um estudo para mostrar aquilo que existe escrito, porque há muitos textos que estão escritos que são desconhecidos pela maioria dos crentes e até mesmo de pastores e teólogos. Há muita coisa que está escrita e que é necessário trazer isso à luz para que haja uma compreensão correta deste assunto. Mas para já nós vemos aqui que o dízimo é para ser trazido à Casa do Tesouro, que é a Igreja, e a liderança ou os tesoureiros da Igreja depois distribuem equitativamente para a obra mundial. Agora, há aqui um capítulo neste livro, portanto, Testemunhos para a Igreja, volume 9. Este capítulo é o capítulo 30, que tem como título Mordomia Fiel, e até é recomendado como leitura adicional na lição de sexta-feira, sexta 20 de janeiro, não é? E tem aqui uma nota de que isto foi uma mensagem que foi lida perante os delegados da Associação Geral em San José, Califórnia, em janeiro de 1907. 1907, está a fazer precisamente agora 116 anos, não é? Que esta mensagem foi lida. Portanto, ela foi escrita por Ellen White e foi lida, portanto, perante um corpo de obreiros de uma associação local na Califórnia, nos Estados Unidos. Califórnia, ok. E aqui, portanto, ela fala, portanto, claramente e diz, por exemplo, o seguinte: o emprego do dízimo. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para qualquer outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu juízo. Isso. Portanto, isto está em plena sintonia com aquilo que vimos nos textos bíblicos, não é? Que mostram, portanto, que o povo de Israel deveria
dar, portanto, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus holocaustos, sacrifícios, votos, num só local, ok? Diz assim, ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. É para o sustento da obra evangelística e do ministério. Eu vou lá chegar. Porque aqui alguém pode na sua mente dizer assim, não, eu estou a auxiliar algo que é justo, logo eu posso dar o dízimo. Ela diz aqui, cuidado, não devemos usar segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. E depois, mais à frente, ela diz o seguinte, diz assim, portanto, na página 248 diz assim, uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para o nosso povo. É-me ordenado, e ordenado por quem? Por Deus, dizer-lhes que estão a cometer um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, repare, isto vai um passo mais além, ou seja, há pouco ela falava naquilo que nós podemos considerar como obra do Senhor, mas aqui ela está até a dizer, a afirmar, que podem ser bons em si mesmos, esses, mas, eu vou voltar a ler a frase desde o início, é-me ordenado dizer-lhes que estão a cometer um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, esses fins, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão-se a afastar do plano de Deus e Ele os julgará por essas coisas. Um raciocina que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares, ou seja, na educação. Outros argumentam ainda que os cobertores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que deve ser empregado o sustento dos pastores. Deveria hoje haver no campo uma centena de obreiros bem habilitados, onde existe unicamente um. E, mais à frente, ela ainda diz, o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo, tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do Evangelho no seu trabalho. Durante longo tempo o Senhor tem sido roubado, porque há pessoas que não compreendem ser o dízimo a porção de Deus que Deus reserva para si. Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado, não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas estão sendo dirigidas na sede da obra. Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Então ela aqui recomenda algo. E repare, ela não está a dizer que não possa haver coisas que estejam incorretas. Mas se é o caso, e se algum irmão ou irmã tem a sensibilidade de notar que alguma coisa não está bem, ela diz qual é a solução. Diz assim, apresenta a sua queixa franca e abertamente, no devido espírito e às pessoas competentes. Solicite nas suas petições que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem, mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Isto é muito claro e, quer dizer, não deixa aqui margem para dúvidas. Então o que é que Ellen White está aqui a dizer, inspirada por Deus? Ok, para aqueles que acham que este dinheiro que é sagrado, e nunca é demais enfatizar que este dinheiro é dinheiro sagrado, ok? Este dinheiro deve ser, porque é sagrado, muitíssimo bem gerido. E se algum irmão ou irmã acha que não é o caso, que a sede da obra, neste caso pode ser a União aqui em Portugal, pode ser uma associação, pode ser uma outra união, pode ser uma divisão, pode ser a própria Conferência Geral, então se acha que o dinheiro não está a ser bem gerido, apresenta a sua queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. E solicite nas suas petições que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem. Mas não é alternativa retirar-se da obra de Deus ou então deixar de devolver o dízimo porque acha que o dízimo não está a ser bem gerido. Porquê? Porque se alguém não está a gerir bem este dinheiro sagrado e se alguém deixa de o dar porque não está a haver uma boa gestão, então quer dizer, um infiel que não está a gerir bem dinheiro sagrado vai induzir a que haja outro infiel, aquele que não devolve o dízimo que deveria devolver. Exato, não deve ser. Nós não devemos nos deixar contaminar pelo espírito de infidelidade. Se alguém está a ser infiel, isso não justifica eu ser infiel. Isso. Ou seja, a infidelidade aí seria também, e seria muito, muito grave, não é? É isso que está proibido mesmo, é usar o dízimo para outros fins.
O dízimo é realmente para o sustento do Evangelho, do ministério do Evangelho, da pregação do Evangelho, e qualquer pessoa que esteja desgostoso com a má administração e que decida ficar com o dízimo para si, para usar na sua vida, nos seus negócios, isso é completamente proibido por Deus. Agora, irmão, eu penso que já estou a atingir onde o irmão quer chegar, e é só mais uma coisinha que eu quero ler e depois nós vamos então comentar sobre isso. Diz aqui, se as nossas igrejas tomarem a sua posição baseadas na palavra do Senhor, que é aquilo que nós estamos aqui a querer dar como fundamento, e forem fiéis na devolução do dízimo ao seu tesouro, ao seu de Deus, mais obreiros seriam animados a entrar para a obra ministerial. Mais homens se dedicariam ao ministério, não estivessem eles informados da escassez do tesouro. Isso. E como é que obreiros podem entrar na obra ministerial? Bom, agora aqui é que nós temos que definir muito bem que estes obreiros ou estes pastores, para quem o dízimo se destina, podem não ser necessariamente aqueles que passam por uma faculdade de teologia. Sim, isso quando fala aqui, portanto, em homens, portanto, mais obreiros seriam animados a entrar, mais homens se dedicariam ao ministério. Portanto, esta dedicação ao ministério pode ser de alguém que, revela pela sua vida, pelos seus frutos, não é? Ser alguém realmente comprometido de coração com a missão do Evangelho e, portanto, se a Igreja reconhece que há alguém que tem essas credenciais, por que não fazer um apelo e essa pessoa incorporar, portanto, o corpo de obreiros? E eu aqui atrevo-me a dizer que, reparem, até pode ser por sugestão de membros de igreja que digam assim, olha, chegarem junto da administração de uma união e dizerem, há um membro na nossa igreja que nós reconhecemos que tem o dom, digamos, para o ministério, portanto nós queríamos sugerir este irmão para incorporar o corpo de obreiros. Eu penso, já vou nesta direção. Okay? Sim, correto, é isso mesmo. Mas volto a dizer, o dízimo, conforme diz a Bíblia e conforme diz, portanto, o Espírito de Profecia, de uma forma ainda mais clara quanto a mim, é única e exclusivamente para pagar os pastores. Agora, ou obreiros que não sejam pastores, mas que estejam a fazer o trabalho de um pastor. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, que é esse caso. Aliás, até vou dizer, porque não vou dizer nada que não seja público. Reparem, nem todos os obreiros que atualmente fazem parte, por exemplo, do corpo de obreiros da União Portuguesa passou por uma faculdade de teologia, não é? Exatamente. E eu concordo com isso, plenamente, sempre concordei e sempre concordarei. Portanto, pessoas que manifestaram pelo seu estilo de vida, pela sua dedicação à causa de Deus, eram dignos de serem considerados obreiros e foram chamados à parte. A Igreja fez-lhes uma proposta. E trabalham a tempo inteiro para o Senhor. E recebem como pastores, como obreiros. E não têm curso de teologia. Portanto, há muitos missionários e obreiros. Aliás, a história da nossa Igreja, a história da Igreja Adventista desde o início, tem muita gente que não tinha o curso de pastor e de obreiro, mas que serviam ao Senhor serviam como missionários, como obreiros, e recebiam dos dízimos também. Então, não é restrito a pastores. O dízimo é para sustentar aqueles que dedicam o seu tempo inteiro à obra do Senhor. Eu acho que aqui a terminologia que nós temos que ter cuidado, irmão. Não, o dízimo é só para pastores. Agora, a definição de pastores é que tem que ser uma definição lata. Podemos ir por aí. Porque na nossa mente, muitas vezes, a definição de pastor é aquele que unicamente fez o curso de teologia. E para mim essa definição é restrita, não é lata. Okay? Portanto, eu diria, o dízimo está a fazer o trabalho de um pastor, não tem o curso de teologia, mas está a fazer o trabalho de um pastor. Exatamente. Então eu digo da seguinte maneira, eu uso a seguinte terminologia. Correto. O dízimo é só para pastores. Agora, pastores podem ser pessoas que fizeram o curso de teologia, correto, mas também pessoas que podem não ter feito o curso de teologia. Ou seja, são pessoas que, pelos seus frutos, pela sua vida, manifestam uma total dedicação à obra, à missão da Igreja, que é a pregação do Evangelho e das 3 mensagens evangélicas. Por exemplo, não só pessoas que estão a fazer o trabalho de um pastor. Por exemplo, na história da nossa Igreja, os professores também recebiam do dízimo. Não estão a fazer a obra de um pastor. Não são pastores, não estão a fazer a obra de um pastor. São professores, são educadores, mas eles recebiam do dízimo. Então, o dízimo é também para pessoas que, embora não estejam fazendo a obra de pastor, nem sejam pastores, nem tenham curso de teologia, estão a fazer um trabalho para Deus na evangelização
Deixa-me ler já agora. Mas aqui, repare, irmão, nesta citação que eu li há bocadinho neste livro, Testemunhos para a Igreja, ela diz aqui, um raciocínio que o dizem pode ser aplicado para fins escolares. Ora, os fins escolares é a educação. Será que essa prática que o irmão diz que aconteceu no passado, ela era correta, à luz do que diz este texto? Eu me pergunto. Temos que analisar, temos então que investigar. Eu penso que não se está a referir aí a salário de professor, penso que está a referir aí para, para material escolar ou para um edifício. Para o sustento da própria rede escolar, digamos assim, ou da escola. Sim, ou para construir uma sala, ou para haver uma sala para a escola, ou para as carteiras e o material, os móveis, portanto, eu penso que aí não está abrangido os móveis, a casa em si, o material escolar, e que está apenas abrangido o salário daquele que está... Da mesma forma que o dízimo não deve ser servido para a manutenção dos edifícios das igrejas. Exatamente. Apesar de ser uma igreja onde as pessoas estão ali reunidas para dar culto a Deus. Portanto, o dízimo deve ser canalizado única e exclusivamente para pastores, pastores no sentido lato da palavra, como eu disse. Agora, as ofertas que são para a manutenção dos edifícios, de manutenção, de despesas várias. Exato, é isso mesmo. Quer nas igrejas locais, quer em escolas, quer em outras quaisquer instituições da igreja. É isso mesmo. Há aqui dois textos que eu gostava de ler para os irmãos que estão a ouvir, que é assim, um deles está, aliás são dois, mas estão no mesmo, estão em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 52. O irmão tem aí na mão o volume 9. Sim, página 52. É na página 52. Okay. E diz assim: foram dadas instruções de que ocorre uma retenção do dízimo que deveria ser fielmente trazido ao tesouro do Senhor, para o sustento dos ministros e missionários que estão a abrir as Escrituras diante do povo e a trabalhar de casa em casa. A obra de evangelização do mundo tem sido grandemente atrasada pelo egoísmo pessoal. Alguns mesmo entre os professos cristãos são incapazes de perceber que a obra do Evangelho deve ser sustentada pelos meios que Cristo lhes outorgou. O dinheiro é necessário para que o trabalho desenvolvido em todas as partes do mundo seja levado avante. Milhares de milhares estão a perecer no pecado e a falta de meios está a atrapalhar a proclamação da verdade, que está a ser levada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Existem homens, cá está, aqui vem ao encontro do texto que o irmão também leu há pouco, existem homens dispostos a ir avante como mensageiros do Senhor, mas, em virtude da escassez de recursos na tesouraria, eles não podem ser enviados aos lugares em que o povo está a clamar por alguém que venha e lhes ensine a verdade. Há muitos no mundo que almejam escutar a palavra de Deus, a palavra da vida, como porém ouvirão, se não houver um pregador? E como poderão sobreviver os que forem enviados, se não tiverem sustento? Deus quer que a vida dos seus obreiros seja cuidadosamente sustentada. São propriedade sua e ele é desonrado quando são compelidos a trabalhar de uma forma que lhes prejudica a saúde. Ou seja, se não têm dízimos, se não recebem do dízimo e das ofertas para o trabalho que eles estão a fazer nessas zonas do mundo, o que é que eles têm que fazer? Têm que trabalhar, têm que ter um ofício, uma profissão para se sustentarem a si próprios e para poderem sobreviver. Rouba-lhes muito tempo. Se bem que isto não é totalmente errado, porque o apóstolo Paulo fazia assim. O apóstolo Paulo era fabricante de tendas, sustentava-se ele próprio e a outros obreiros e ao mesmo tempo pregava o Evangelho. Não é errado, mas o melhor é que realmente a pessoa tenha um salário para que não tenha que trabalhar e dedicar o seu tempo total à obra de pregação. Ele é desonrado quando são compelidos a trabalhar de uma forma que lhes prejudica a saúde. Ele também é desonrado quando, por falta de meios, os obreiros não podem ser enviados aos campos mais necessitados. Portanto, o dízimo realmente é algo muito necessário para o funcionamento da obra de Deus na terra, para que o conhecimento da verdade chegue a todas as partes do mundo. E há zonas onde não existe lá obra nenhuma. Se o irmão me permite, aqui na sequência do que acabou de ler, já na página 53 diz: em vez de ficarem a reclamar com os oficiais da Associação Geral, da Conferência Geral, porque não respondem aos múltiplos apelos em favor de homens e de meios, sejam os nossos membros da Igreja portadores de um testemunho vivo do poder da verdade, ao negarem o eu e ao oferecerem liberalmente para o avanço da causa. Que as nossas irmãs economizem ao se recusarem a aplicar custosos adornos no seu vestuário.
que todos os gastos desnecessários sejam cortados, que cada família traga os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Então o que é que ela está aqui a apelar? Para a boa gestão, para a boa mordomia de todos os membros da Igreja, porque se todos fossem fiéis na devolução dos seus dízimos e na dádiva das suas ofertas, haveria muito mais abundância de meios no tesouro da casa de Deus, e então muitas mais pessoas poderiam ser convidadas a trabalhar na linha da frente para a propagação do Evangelho. E há muitos que querem entrar, há muitos que procuram entrar e eles dizem, olha, não temos dinheiro para pagar o seu salário. Exatamente. E então não entram. Nessas situações no passado, e faz parte do estudo que eu irei preparar, nessas situações no passado, essas pessoas iam trabalhar na mesma e havia membros de igreja que davam os seus dízimos, esses obreiros que queriam trabalhar para o Senhor a tempo inteiro, e esses dízimos eram dados para esses obreiros e eles trabalhavam a tempo inteiro para o Senhor. O dízimo não vinha da estrutura, da organização, da união ou associação, mas vinha de membros de igreja que queriam ajudar esses obreiros no trabalho que eles faziam. Isso é histórico, faz parte da história da Igreja Adventista e, portanto, é algo que é lícito aos olhos do Senhor, se bem que o ideal que Deus tem para a Igreja é realmente canalizar esses dízimos pela estrutura, pela organização, exatamente, pela tesouraria da Igreja. Então, a Igreja apoiar esses homens. Não sendo possível, a solução alternativa é, então, membros de Igreja contribuírem para que esses irmãos façam o seu trabalho, não recebem diretamente da organização da estrutura da Igreja, mas trabalham para o Senhor dessa maneira. E há muitos à volta do mundo que neste momento estão a fazer um ótimo trabalho de evangelização para a Igreja Adventista, e que não estão em desacordo com a Igreja de modo nenhum, são pessoas que estão em plena sintonia com as nossas crenças, com a nossa doutrina, simplesmente trabalham, portanto são chamados os ministérios de sustento próprio, que não recebem da organização, mas recebem de irmãos que querem apoiar o trabalho que eles fazem. E nós temos até um exemplo muito simples na história da Igreja Adventista, que foi o filho de Ellen White, que queria trabalhar entre os negros do sul dos Estados Unidos, onde antes existiam as plantações de escravos, as plantações de algodão, portanto, onde havia a escravatura, os negros eram escravos na altura, e trabalhavam nas plantações de algodão, e depois a escravatura foi abolida nos Estados Unidos, e também houve muitos que desejaram trabalhar em favor dos negros do sul dos Estados Unidos, para dar o Evangelho aos negros. E havia pastores negros e pastores brancos, mas esses não havia dinheiro para eles serem sustentados dos dízimos da organização. E o filho de Ellen White foi uma das pessoas que recebia dízimos de irmãos para ele continuar a fazer o trabalho que estava a fazer no sul, em favor dos negros. Portanto, mesmo na história da Igreja Adventista existem casos em que realmente pessoas eram sustentadas pelos dízimos de irmãos, mas não vindos através da organização em si. Depois, eu creio que isso é algo... Eu já não estudo isto há muitos anos, portanto, há coisas que não estão bem claras na minha mente, eu preciso de fazer os apontamentos e as notas. Mas depois, eu creio que... Se estivesse de acordo, eu iria aqui sugerir, nós talvez, portanto, fora já do contexto de uma lição da Escola Sabatina, talvez, e com base nesses casos, não é? Nós fazemos aqui um estudo e aprofundarmos, não é? Analisar. Sim. Quem sabe poderia ser matéria de reflexão, não é? Mas volto a dizer, a nossa posição é claramente de que a situação ideal é que, portanto, os dízimos e as ofertas sejam canalizados para a Casa do Tesouro, para uma só Casa do Tesouro, exatamente, organizativa da Igreja. Agora, cabe também a essa estrutura organizativa da Igreja gerir esses fundos com sabedoria, com discernimento e, eventualmente, recebendo sugestões de membros da Igreja, que é o que a Ellen White aconselha aqui. Exatamente. Portanto, há até uma carta que a Ellen White escreve para a organização da Igreja na época. Eu não me recordo o ano, porque, como eu disse, eu já li isto há muitos anos e preciso de estudar este assunto a fundo, porque eu nunca senti necessidade de estudar isto. Para mim, os dízimos foram sempre para a Igreja, os dízimos e ofertas, eu nunca tive necessidade de... Nunca senti inclinação para pegar neste tema a fundo. Então eu não tenho apontamentos, não tenho nada sobre isto. É tudo de cabeça, coisas que eu fui lendo ao longo dos anos.
mas eu sei que houve períodos em que a organização da Igreja estava querendo proibir os irmãos, os membros da Igreja, darem diretamente os seus dízimos para esses ministérios de sustento próprio, e Ellen White criticou duramente, portanto, a atitude da liderança da Igreja em querer bloquear esses dízimos para esses ministérios que estavam fazendo um excelente trabalho para Deus. E ela chega mesmo a dizer, e isto é extremamente importante, ela chega a dizer que o dar os dízimos diretamente para esses ministérios de sustento próprio era fazer chegar o dinheiro ao tesouro do Senhor. Ou seja, existe a ideia de que o tesouro do Senhor é só dar os dízimos para a organização, para a estrutura, para a tesouraria da Igreja organizada a nível nacional, a nível mundial, e que depois daí é que deve ser distribuída. Mas ela disse, não, estes dízimos que estão a ser dados diretamente para estes ministérios de sustento próprio estão a ser entregues na Casa do Tesouro. E isto aqui é muito interessante porque isto abre uma visão completamente nova do que é a Casa do Tesouro e do que é o Tesouro do Senhor. Os dízimos não estavam a ser desviados do Tesouro do Senhor pelo facto de irem diretamente para esses obreiros. Que não estavam assalariados pela organização, não pertenciam à estrutura. Mas ela diz porque a estrutura não estava bem oleada, não estava bem oleada, nem é bem arquitetada, não é? Nós sabemos, por exemplo, em 1901, por altura coisas que foram desenvolvendo. Em 1901 houve uma grande sessão da Conferência Geral em que a organização da Igreja foi completamente remodelada, não é? Isso. Para quê? Para servir melhor a missão, não é? Portanto, a organização é algo humano e, portanto, tudo o que é humano pode ser falho e normalmente é falho, não é? Portanto, exatamente. Se a organização não está bem oleada, ou se não está bem montada ou bem arquitetada, se há falhas de organização, então eu creio que nesses casos pode ser legítimo, como Ellen White então terá dito, pode ser legítimo então haver, aí seria, uma ligação direta, não é? Portanto, do membro aos obreiros. O interessante é a frase que ela diz, e que eu me lembro de ter lido, que o dar os dízimos a esses obreiros não era estar a desviar os dízimos do tesouro do Senhor. E a nossa ideia que nós temos é que o tesouro é ali na igreja, é na organização, na estrutura, e que dá para fora, para alguém que está a fazer a obra do Senhor, que já não é a casa do tesouro. E ela é bem clara aí, diz, esse dinheiro está a ir para a casa do tesouro, para o tesouro do Senhor, não é desviar do tesouro do Senhor. Creio que eram estas as palavras. Não se está a desviar do tesouro do Senhor. Então, irmão, já agora, para não ficarem dúvidas no ar, eu sugeri o seguinte, portanto, isto não tínhamos planeado falar sobre este Não tínhamos planeado falar nisto. Mas já que o irmão tocou, porque leu, não é? Eu sugeri o seguinte, que o irmão então preparasse, portanto, esses textos, não é? Para dar as referências, não é? E nós aqui, numa outra oportunidade, não é? Nós apresentarmos então esses textos, não é? E ao apresentar esses textos, pois bem, deixamos então a que cada um possa depois, não é, tirar as conclusões por si. E a sensação que eu tenho, só vou dizer mais isto e termino por aqui, a ideia que eu tenho de ter lido estas coisas ao longo dos anos, houve uma data que ficou na minha mente, que é 1987, a partir de até 1987, creio que é assim, até 1987, a estrutura, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia concordava, não achava mal que os dízimos estivessem aí diretamente de alguns membros de igreja para ministérios de sustento próprio. Até aí não havia problema nenhum. A partir de 1987, é isso que eu tenho que perceber bem o porquê. Houve uma mudança e a estrutura da igreja já não apoia a entrega direta de dízimos de membros de igreja para ministérios de sustento próprio. Portanto, mas tudo isso, então, nós iremos ver para fazer, então, o tal programa aqui. Estou-me a lembrar agora que, quando eu era estudante de Teologia em Colões, saiu, na altura, um artigo na Revista Adventista Francesa, que é o órgão oficial da Igreja Adventista em França, e esse artigo era escrito pelo, então, Presidente da Conferência Geral, Pastor Robert Falkenberg. E era a tradução de um artigo que tinha saído na Adventist Review, ou seja, no órgão oficial da Igreja Mundial. E é interessante que ele, nesse artigo, e eu outro dia fiz uma busca na internet e encontrei esse artigo, portanto, quando ele fala dos ministérios independentes, e talvez eu possa traduzir esse artigo, que
Portanto, era a visão do então Presidente da Conferência Geral, ou seja, que representava, digamos, a Igreja organizada, não é? Na sua estrutura máxima, não é? E ele lá também falava que o problema não é existirem ministérios. Ele dizia, e esta noção ficou-me claramente na minha mente, há ministérios e ministérios. Há ministérios, ele por exemplo citava a ASI, já na altura já existia, não é? Isso. Que hoje nós conhecemos, até um ramo da ASI cá em Portugal, a ASI Portugal. E então ele citava, portanto, a ASI e citava também os Maranata, que por exemplo construíram uma igreja a igreja de Ponta Delgada foi construída, recordo-me, se não estou em erro, no ano 1980, por essa organização, os Maranata, não é? E então eu lembro dele citar essas duas organizações e, portanto, dizendo, ele até começava, eu lembro perfeitamente bem disto, ele começava por dizendo, será que é verdade que a Conferência Geral não apoia os ministérios independentes? Ele diz, não, a resposta é não. Ou seja, nós não estamos contra. Nós, como igreja organizada, apoiamos esses ministérios. Agora, ele depois definia era ministérios, não é? Ministérios de apoio à igreja, não é? Que se identificam totalmente com a missão da igreja, não é? Com as crenças fundamentais da igreja, e ministérios que não se identificam com a missão da igreja ou com as crenças e que fazem uma luta contra a igreja. Isso, exatamente. Portanto, os primeiros é para apoiar totalmente e os segundos, obviamente, não é para apoiar. Pronto, isso mesmo, correto. É aí que ele a linha divisória, a marca divisória. Ponto final. Muito bem. Acho muito boa essa ideia, essa visão que ele tinha. Isso foi em que ano? Isto, portanto, se eu não estou em erro, foi em 1992 ou 1993, portanto, há 30 anos que eu li isto. Pronto, lá está, após a tal mudança que houve na Igreja, na maneira de ver este assunto, na liderança, a partir de 1987, creio que era 87, 85, 87, mas eu penso que é 87. Portanto, que houve uma mudança e eu não sei bem o porquê. Sim, mas pronto, vamos fechamos aqui o parênteses e avançamos. Bom, na lição de terça-feira, quando fala aqui, portanto, do propósito de dar o dízimo, reparem, há aqui dois textos que para mim dizem tudo. Um texto é o texto de Levítico 27:30, não é? E este texto aqui diz de uma forma muito clara que os dízimos são do Senhor, ou seja, são propriedade de Deus. Ou seja, quando nós damos, eu prefiro a palavra devolvemos o dízimo, nós não estamos a dar o dízimo ou a devolver o dízimo para um ser humano. É algo que nós damos a Deus, porque Deus é que é o proprietário legítimo dos dízimos. Então diz aqui, portanto, Levítico 27:30, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E no versículo 32 diz, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que possa passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Portanto, não há qualquer dúvida, o dízimo é propriedade exclusiva do Senhor. Agora, uma vez que o dízimo é do Senhor, o Senhor dá a quem Ele quer. E Ele dá a quem? Isso. Bem, e vamos agora provar de forma bíblica aquilo que já tínhamos dito anteriormente. E vamos agora ao texto de Números 18. E em Números 18, nos versículos 21 a 32, não vou ler todos os versículos, mas no versículo 21 diz logo, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, quais são as duas grandes ideias que vem aqui na lição de terça, que eu resumo? Isso Primeiro, mesmo. os dízimos são do Senhor. E, portanto, porque são propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor agora, Ele é o proprietário, Ele é que sabe, Ele faz o que Ele quer com os dízimos. E diz que são santos, são do Senhor e são santos. Levítico 27:30. Então agora Ele diz, eu dou todos os dízimos aos levitas. Então, o dízimo não é dado aos levitas, o dízimo é dado ao Senhor e o Senhor é que o dá aos levitas, assim é que é a lógica bíblica, ok? Portanto, quem não devolve o dízimo não está, porque há pessoas, eu já ouvi irmãos dizer assim, eu não devolvo o meu dízimo porque eu não acho que os pastores não merecem. Mas o dízimo não é para ser pago aos pastores, o dízimo é para ser dado ao Senhor. Agora, o Senhor é que dá depois aos pastores. Agora, se os pastores são dignos ou não desse salário, pois bem, essa já é outra conversa, não é? Pastores, missionários, obreiros... Exatamente. Isso é outro assunto que não foge fora do âmbito, digamos, do que estamos a tratar aqui na lição desta semana. E o versículo 21 diz qual é o propósito. O versículo 21 diz qual é o propósito do dízimo. É pelo serviço que prestam. Exatamente.
Então, mas se há alguma desconfiança, se há alguma justificação, se há algo que seja correto, Ellen White diz, façam chegar essas vossas, portanto, como ela diz, portanto, as vossas queixas, não é? Apresenta a sua queixa franca e abertamente, no devido espírito, e às pessoas competentes. Esse é o caminho a seguir. Esse é o caminho a seguir. Solicite nas suas petições que as coisas sejam corrigidas, ou seja, ela não afasta a hipótese de que a organização da Igreja seja, portanto, infalível, que nunca erre. Não, portanto, está a admitir perfeitamente pode haver erros, pode haver coisas que não estejam bem, e então, sendo assim, é legítimo da parte dos membros exigir ou pedir que essas coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem. Pronto, este é o caminho a seguir. Agora, não deixe de ser fiel só porque há outros que são infiéis. Este é o meu conselho, e é o conselho de Ellen White. Muito bem. Irmão, sobre a lição de terça-feira, não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas eu tentei resumir, portanto, o que esta lição diz, para além de citar aqui também Atos 20:35, que diz mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E sobre isto eu só quero acrescentar mais alguma coisa. Eu comecei logo por referir no início da nossa reflexão de hoje que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu creio que devolver o dízimo ao Senhor e dar ofertas é a melhor terapia contra esse problema. Pois é. Portanto, Deus estabeleceu uma terapia e quando nós seguimos essa terapia, nós ficamos curados desse mal que é o amor ao dinheiro. E nós precisamos de ter esse mal curado, porque se esse mal não está curado, então aí é uma desgraça para nós e para aqueles que eventualmente possam estar dependentes de nós. Então, o Senhor, como conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é egoísta por natureza, a nossa natureza pecaminosa, então Ele providenciou uma terapia, um remédio, digamos que é um remédio terapêutico. E se nós exercitamos esse remédio, nós ficamos curados, digamos, desse grande mal que atinge o coração humano, que é o amor ao dinheiro. E, portanto, essa é a melhor forma, é a forma divina, é o remédio divino para sermos curados desse grande mal que é o amor ao dinheiro. Bom, exatamente. Já agora há aqui um texto que diz assim: quando os homens desrespeitam as exigências de Deus que lhes são claramente apresentadas, o Senhor permite-lhes seguir o seu próprio caminho e colher o fruto dos seus atos. Isso. Todo aquele que para o seu próprio uso se apropria da parte que Deus tem reservada, que é o dízimo. Portanto, o dízimo não deve ser para a pessoa usar para si, para a sua vida, os seus empreendimentos, ou seja lá o que for. Não é? Todo aquele que para o seu próprio uso se apropria da parte que Deus tem reservada está a dar provas de ser um mordomo infiel, não só perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe fora confiado como sendo o seu mesmo. Deus acaba por retirar as bênçãos e essa pessoa acaba por não ter nem mesmo aquilo que tinha. E há aqui um outro texto que diz assim, eu li isto onde? A Revionderal, 4 de fevereiro de 1902. E há um outro texto que diz assim, a devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para a manutenção do seu trabalho. O Senhor especificou várias dádivas e ofertas. O povo era ensinado a cultivar o espírito de liberalidade, tanto no sustento da causa de Deus como em socorrer os necessitados. Por ocasiões especiais havia ofertas voluntárias. Na colheita e na vindima, as primícias dos frutos do campo, grãos, vinho, azeite, eram consagrados como oferta ao Senhor. O rabisco, os cantos dos campos, eram reservados para os pobres. As primícias da lã, dos primogénitos dos animais e o preço do resgate era pago também pelo filho primogénito. Tudo isso entrava no santuário, no tesouro do Senhor. Através deste sistema de beneficência, o Senhor procurava ensinar a Israel que ele devia ser o primeiro em tudo. Desta forma, era-lhes lembrado que Deus era o proprietário dos seus campos, dos rebanhos, e que era Ele quem enviava o sol e a chuva para que a seara se desenvolvesse e amadurecesse. Tudo o que possuíam era de Deus. Eles eram apenas mordomos dos seus bens. Portanto, isto era realmente essencial para desenvolver um espírito de liberalidade e de amor para com os outros. É isso que o irmão acabou de dizer. Era extremamente importante que o povo agisse deste modo nos dízimos e nas ofertas. Muito bem, vamos avançar, irmão, e vamos para as últimas lições, a de quarta e de quinta-feira. Na quarta-feira há aqui uma pergunta, dizimar sobre o rendimento bruto ou líquido. Bom, eu creio que esta questão, digamos, pode parecer, e certamente é para muitos, uma questão sensível, não é? Normalmente eu tenho dito aos irmãos que já me interrogaram sobre isso, que isto fica à consciência de cada um, não é?
mas eu acredito que quem está verdadeiramente imbuído do Espírito do Senhor, ele vai fazer a escolha, digamos que é a escolha mais segura. Porque qual é a escolha mais segura? Repara, deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho que ir fazer compras a uma loja, não é? E eu levo a minha lista de compras e eu penso assim, quanto é que isto custará? Bom, agora com a inflação a crescer, não é? Quanto é que isto custará? E então eu posso levar, digamos, ali o dinheiro mesmo à tabela, não é? No limite, ou então posso, digamos, colocar uma margem de segurança, não é? Ou seja, um pouco mais de dinheiro para o caso de eu ser surpreendido com a subida de preços. Então qual é a opção mais sábia? Eu diria que a opção mais sábia é de levar mais dinheiro e não menos. Ok? Então, da mesma forma, eu diria que aquela pessoa que for sábia, que verdadeiramente tem o Espírito de Deus no seu coração, ela por si mesma, sem ninguém estar a impor ou sugerir, ela vai achar no seu coração que deve dar ao Senhor a margem máxima. E a margem máxima é dizimar sobre o rendimento bruto. Ou seja, o rendimento ilíquido, não é? Não sobre o líquido, mas o ilíquido. Ok? Mas isso é algo que eu pessoalmente prefiro que seja o Espírito de Deus a convencer a pessoa e não eu. Sim, sim. E aqui na lição de quarta-feira eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que não existe aqui nenhuma citação de Ellen White, nem da Bíblia, a dizer, portanto, a responder a esta pergunta. E perante a falta de um claro assim está escrito, então eu penso que é preferível, portanto, nós dizermos, portanto, que deverá ser cada pessoa, portanto, a decidir por si. É verdade que está aqui umas linhas de orientação, portanto, de um documento, não é? Chamado Diretivas e Princípios do Ato de Dizimar, publicado pela Conferência Geral em 1990. Bom, este documento, é um documento da Igreja, tem o valor que tem, mas onde é que ele se sustenta em termos da Bíblia e do Espírito de Profecia? Bom, alguns poderão dizer, o dízimo deve ser de tudo, claro, deve ser de tudo, mas no mundo em que nós vivemos hoje, ok, em que a maior parte das pessoas vive, portanto, do seu salário, o que é que deve ser feito? Deve ser dado o dízimo do salário bruto ou do salário líquido? E eu volto a dizer, isto aqui é algo que eu não sinto autoridade em mim próprio para dizer faz desta maneira ou faz daquela. No entanto, acredito que se alguém está imbuído do Espírito Santo, ele vai tomar a decisão mais segura. E a decisão mais segura é dar a margem máxima. E a margem máxima é dar, portanto, o dízimo do rendimento bruto. Esta é a minha opinião. Exatamente. Olha, a minha experiência até à data, até ao presente, tem sido sempre essa. Eu tenho dado sempre do bruto. Baseado naquilo, texto que nós realmente, os textos que nós temos estado a ler até aqui, o Gênesis 14, onde diz que Abraão deu o dízimo de tudo, e depois nas instruções que Deus deu ao seu povo também em Deuteronômio, também diz para trazer o dízimo de tudo, portanto, baseado nestes textos que diz que é o dízimo de tudo, eu, ao longo dos anos, desde que eu comecei a trabalhar, portanto, eu trabalhei durante 46 anos com descontos para a Segurança Social, eu dei sempre o dízimo do bruto, sempre. Portanto, essa tem sido a minha experiência. E uma coisa interessante é que, segundo as diretrizes da Igreja, quem deu o dízimo do bruto acho que não tem a obrigação de devolver o dízimo da pensão que depois recebe quando deixa de trabalhar, da reforma da pensão. Porque já descontou, ao longo da sua vida, já descontou também o dízimo do dinheiro que é separado para a Segurança Social. Portanto, esse dinheiro já está dizimado. Não é necessário voltar a dar um dízimo dele. No entanto, eu tenho feito assim, mesmo depois mesmo na pensão que recebo, porque eu já não trabalho, já não estou no ativo, e continuo a dar do bruto. Portanto, sempre fiz assim na vida de trabalho e continuo a fazer assim na pensão que recebo. Se bem que, segundo estas diretrizes dadas, portanto, pela direção da Igreja Adventista, e que está aqui na lição de quarta-feira, diz que as contribuições para a Segurança Social podem ser subtraídas. Diz a última linha desta nota, que são as tais diretivas do ato de dizimar. Ou seja, as pessoas são livres, não estão
não estão a transgredir as diretivas da liderança da Igreja, da estrutura da Igreja, se não dizimarem sobre as contribuições que dão para a segurança social. No entanto, eu, como digo, ao longo de toda a minha vida, sempre dizimei do bruto, mesmo daquilo que é dado para a segurança social. Portanto, esta tem sido a minha experiência e o meu conselho, se alguém me fizesse a pergunta, eu diria, dizime do bruto. Mas, como o irmão disse, é uma questão pessoal entre a pessoa e Deus, e deve haver oração, deve haver uma convicção pessoal dada pelo Espírito de Deus, não é? Deve ser assim. Portanto, eu nem deveria estar neste momento a dar o dízimo da pensão que recebo, porque eu já dizimei ao longo de toda a minha vida. No entanto, eu continuo a dar. Mas isso é uma escolha sua. É uma escolha minha. Acho que pode ser útil. E há uma citação de Ellen White que vem efetivamente aqui, não decide essa questão se o dizimar é sobre o rendimento bruto ou líquido, mas dá aquilo que, quanto a mim, vai ao encontro daquilo que eu disse. É mesmo no final da lição de quarta-feira, e é uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 469, diz assim: cada um tem de decidir, portanto é uma decisão pessoal, cada um tem de decidir as suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs no seu coração. Exatamente. Isto para mim é absolutamente fundamental, porque o dar deve ser de acordo com o coração, ou seja, não é uma imposição que alguém me faz exterior, é algo que tem que partir do coração. E por isso é que eu nunca me senti, nem me sinto, na liberdade de ser a consciência dos outros. Isso. Portanto, cada um decide por si, eu posso e devo dar orientações de acordo com a palavra de Deus, mas agora acaba cada um decidir, não é? Segundo, como diz aqui, portanto, segundo se propôs no seu coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, não é o que está escrito na palavra de Deus? Exatamente. Não é aquele que dá porque tem que dar. Quer dizer, esse dador não dá com alegria. Ele dá por constrangimento, porque sente que é uma obrigação. E isso não é aprovado por Deus, dar sem ser por alegria. Portanto, o dador tem que dar com alegria, com satisfação de estar a dar. Exato. Senão é melhor não dar. Quanto a mim, acho eu. É isso mesmo, exatamente. Embora eu pense que o texto aqui, eu não fui analisar o contexto, mas penso que aqui está-se a referir àquilo que não é dízimo. Porque ela diz que cada um tem a liberdade de dar segundo se propôs. Portanto, ou seja, escolher a quantia que quer dar para o Senhor. Eu penso que aqui se refere mais a ofertas do que a dízimo, embora eu não tenha a certeza que eu não fui ver o contexto desta citação. Mas uma coisa nós devemos fazer, isso é extremamente importante, é a primeira coisa que se faz assim que recebe o rendimento, ou seja o que for, ou salário, ou seja o que for, a primeira coisa que se faz é tirar o dízimo. Porquê? Porque se nós começarmos a tirar para as nossas necessidades e depois esperarmos para o fim para tirar o dízimo, nós começamos a fazer muitos começam a fazer as contas e dizem assim, espera lá, não me sobra dinheiro para o dízimo, o que é que eu vou fazer? Porque tiram para outras coisas que acham necessárias, não é? O alimento, enfim, a renda, e depois não sobra para o dízimo. Então, como segurança, para não falharmos neste compromisso com o Senhor, que faz parte da aliança da salvação, porque está escrito que aquele que não devolve o dízimo não tem direito à vida eterna. E isto é muito sério, isto é muito grave. Deixa-me ver se... Eu não tinha planeado ler este texto, veio-me agora à mente. Deixa-me ver se eu encontro aqui muito rapidamente. Eu acho que encontro rápido. Já encontrei. Olha, é um manuscrito 13 de 1896 e que diz assim: a negligência de confessar a Cristo, dando o dízimo, claro, em vosso livro de contas, separa-vos do grande privilégio de ter o nome no livro da vida do Cordeiro. E nós sabemos que só quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro é que entrará na vida eterna. Correto. Então, é muito importante nós sermos fiéis no dízimo para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida, porque aquele que é infiel ao Senhor nesta vida também seria infiel ao Senhor na nova terra. Certo. Então, este é muito importante. E eu acho que este texto está também numa meditação matinal, que é a nossa alta vocação, na página 188. Não é só importante, é soleníssimo esse texto. Isto é solene, e portanto, e como achei muito solene, eu encontrei este texto já há muitos anos. Eu pus aqui na minha Bíblia, está aqui em Malaquias no capítulo 3, eu pus aqui, escrevi aqui com a minha própria mão este texto, não é? Então, como a nossa vida eterna depende de dar ou não o dízimo, se bem que a Igreja Adventista não obriga, não há compulsão, não há obrigatoriedade. Digamos, um membro não é arriscado da Igreja pelo facto de não dar o dízimo, a Igreja não faz isso.
E muito bem, porque lá está, porque isto é uma coisa que deve ser voluntária, deve vir do coração. Embora não haja isso, nós sabemos que Deus não aprova a retenção do dízimo. Deus não aprova isso. O dízimo tem que ser para este objetivo, é espalhar o Evangelho, pregar a verdade no mundo inteiro. Tem que ser para esse objetivo. Então, que nós possamos ter cuidado, e aqueles que até à data não têm dado o dízimo, ou na totalidade, ou regularmente, que pensem bem, baseado neste texto que está neste manuscrito, porque não terão acesso à vida eterna. Vamos raciocinar com base na Bíblia. A Bíblia não diz em Malaquias 3:8, roubará o Senhor... Isso, muito bem. Roubará... Eu vou ler o texto. Portanto, Malaquias 3:8 diz assim, roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação. Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? E agora vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Então, se nós roubamos a Deus, então estamos a transgredir o mandamento que diz não furtarás. Isso. E se estamos a transgredir o mandamento que diz não furtarás, o que é que Tiago diz? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Exatamente. Então, e aquele que transgride a lei do Senhor não entra na vida eterna. Exatamente. Portanto, essa citação que o irmão leu do Espírito de Profecia está em plena consonância com a teologia bíblica. Exatamente. Portanto, separem sempre o dízimo em primeiro lugar. E o resto, então, depois é para aquilo que é necessário para o dia-a-dia, para as despesas do mês, porque senão... Olha, irmão, eu já agora dou o meu testemunho também, como o irmão já deu o seu. E muitas pessoas me diziam isto. Eu começo a separar aquilo que eu preciso para as despesas do mês. E eu não tenho dinheiro, não sobra para o dízimo. Não pode ser, é exatamente o contrário. Como eu disse, eu compreendi esta questão do dízimo, assim como outras questões doutrinárias bíblicas, quando estudei em 1984, e no início de 86, ou seja, um ano depois, quando acabei o meu curso de enfermagem, comecei a ganhar o primeiro salário. E foi uma coisa que sagradamente eu comecei logo, portanto, a devolver o meu dízimo. Com todo o prazer, com todo o gosto. Com todo o gosto, não, sempre dei com gosto, eu nunca dei contrariado. Senão eu acho que não seria uma dádiva correta, não é? Portanto, dou com gosto, sempre dei com gosto e continuo a dar com gosto. Aliás, até posso dizer mais, poderia não dizer isto, mas vou dizer. Eu, quando iniciei o meu ministério e sabendo que o meu dízimo já ia ser retido, portanto, na União, eu tomei uma decisão. E a decisão foi, eu vou retirar a mesma um dízimo, mas vou dar esse dízimo como ofertas. E quando eu casei, eu perguntei à minha mulher, olha, eu tenho este princípio, queres adotar também? Ela aceitou logo. Então nós, como casal, nós fazemos isso. Nós, portanto, temos daquilo que nós recebemos, nós tiramos um dízimo, entre aspas, não é? E damos isso como ofertas. E esse valor já não está nos 10%, já está perto dos 15%. Portanto, tem sido a nossa prática. Ok? Portanto, isto para dizer o quê? Nós damos sempre com gosto. E, irmão, vou-lhe dizer, nunca nos faltou o essencial. Nunca, é isso. E eu, quando comecei a trabalhar, sabe o que é que eu fazia? Eu pegava numa folhinha muito pequenina, e fazia cálculos simples, cálculos de aritmética, de aluno da escola primária. Eu dizia assim, portanto, este é o valor do salário. A primeira coisa que eu fazia é calcular os 10%. Portanto, este é o dízimo, sai logo. A primeira coisa. Calculava quanto é que eu precisava, por exemplo, para isto e para aquilo e não sei aquilo. E quando eu tinha esse orçamento assim tosco, mas que era útil, feito, então eu sabia quanto dinheiro que eu podia sobrar que eu pudesse gastar nas coisas que eu quisesse. Exatamente. Mas tudo que era despesas obrigatórias de dever, isso estava logo assegurado, logo tirado à parte, senão não tocava mais nesse dinheiro. E nunca tive problemas de gestão, pela graça de Deus. Ou seja, aceitar o princípio do dízimo, para mim, eu digo agora como testemunho pessoal, ensinou-me a ser um bom gestor e ter ensinado a ser um bom gestor ao longo da vida. É isso mesmo. E Deus abençoa de tal maneira que o dinheiro que sobra dá para tudo. O dinheiro que sobra dá. E os outros que não tiram o dízimo, parece que o dinheiro nunca dá. Nunca dá, exatamente, é isso mesmo. Então é mesmo acho que terminámos com chave de ouro. Íamos ficar por aqui, embora, pronto, houvesse, mas creio que no geral, portanto, abordámos tudo aquilo que a lição fala. Vamos então terminar com uma oração, tá bom? Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos concedeste, a mim e ao irmão José Eloy, de podermos ser usados por Ti, Senhor, para poder partilhar a Tua palavra com os nossos queridos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens dado o discernimento, a sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dás todas as coisas
e nós temos a plena consciência de que tudo aquilo que nós temos e somos vem de Ti, então, Senhor, num simples gesto de gratidão, nós queremos demonstrar a Ti o quanto estamos reconhecidos pelo muito que Tu nos fazes, pelo muito que Tu nos dás. Então, Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti na devolução do dízimo e das nossas ofertas. Abençoa-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Ok, queridos irmãos, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus vos abençoe ou continue a abençoar grandemente. Um abraço. Uma boa semana para todos. Deus os abençoe. Obrigado.